primeiro encontro em Busca pela Paz apresenta a palestra da dupla Lauro e Lilian Borges. Tema: a paz dentro de si. Local: Colônia Espírita e Assistencial Maria de Nazaré, fundada em 19 de abril de 2000, tendo como seu fundador o Sr. José Higino Verta, tendo atualmente como quadro diretivo o Sr. José Marcos Vieira, presidente, Sra. Raquel Marques, vice-presidente, Sr. Samuel Marques, diretor de patrimônio, e Vivian Marques, secretária. As principais atividades doutrinárias são estudos, evangelização, palestras, passe, energização, fluidoterapia e atendimento fraterno. Possui ainda diversas atividades sociais e assistenciais para a comunidade. Boa noite a todos. Meu nome é Lilian. Meu nome é Lauro. Nós já viemos aqui. Estamos tendo a oportunidade de estar novamente no Setembro Branco, né, onde todos vão falar um pouco sobre a paz. E o Lauro vai falar um pouquinho sobre o tema da nossa palestra. O tema escolhido, a casa nos indicou esse mês como Setembro Branco, né, o mês da paz, né? Nós escolhemos o tema A Paz Dentro de Si. Eu vou ficar tirando óculos, colocando óculos. Chega aí perto, chega aqui. A sua paz interior deve ser a sua meta de vida. Quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda falta algo, busque a divindade que existe dentro de si. E como muito bem salientado pelo Espírito Camilo, através da psicografia do médium Raul Teixeira. Eu vou falar sem microfone e vocês vê se vocês escutam melhor, porque eu acho que está dando microfone. Não? Ninguém usufrui da paz quando não a compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Por isso, o Espiritismo tanto nos orienta sobre a reforma íntima, que é substituir aos poucos o ser velho que insiste em permanecer em nosso íntimo, se prevalecendo em nossas decisões. É preciso que coloquemos em prática o que aprendemos com a doutrina espírita, ou seja, é indispensável que nos esforcemos para a nossa transformação moral, que seja combatido de forma constante as nossas más inclinações e que procuremos substituí-las por ações positivas, notadamente por ações no bem. Ninguém se arrependerá por agir no bem, por optar pelo bem, sempre, sem hesitação, em qualquer situação. Fazer o bem não tem contraindicação. Fazer o bem faz bem. Pois a busca pela paz é constante. Ter paz é ser brisa na vida das pessoas, é ser luz, é ser amor. É muito legal essa passagem onde fala que quem não compreende a paz não tem como usufruir da paz. Por quê? Porque não adianta eu estar aqui, por exemplo, pregando para vocês sobre a paz e eu não consigo manter a harmonia dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do próprio lar espírita. Então, assim, a paz, antes de tudo, é você estar bem com você mesmo. Então, como que eu posso falar tantas palavras bonitas sobre a paz se eu não estou em paz comigo? Como
paz com o que pode. Porque, assim, essa harmonia é difícil. Porque, às vezes, a gente não acorda muito bem, às vezes a gente tem problemas profissionais, problemas pessoais, mas eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da nossa reforma, eles fazem parte da nossa transformação. Então, é preciso que tenha algumas conturbações para que a gente aprenda a lidar com isso também. Então, assim, para poder falar de paz, a gente tem que estar em paz consigo, senão não adianta. E essa paz, na verdade, cada um tem que buscar a sua, da melhor maneira. Porque às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Então, assim, cada um tem que buscar lá dentro, lá no seu íntimo, como foi dito no comecinho ali, né? A paz é interior, a paz de dentro é quando você passa o que você sente daqui para fora. Então, não adianta eu falar daqui para dentro, porque não vai resolver. Então, a minha paz é o que eu sinto, o que vocês veem nos meus olhos. Porque eu sempre falo que a gente pode até tentar omitir algumas coisas, mas os nossos olhos não mentem jamais. Em um texto atribuído ao filósofo grego Aristóteles, intitulado Revolução da Alma, entre outras coisas, lê-se que a tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Isso que a Lília até falou, agora conforme a gente vai decorrendo a palestra, um texto vai encaixando no outro. É muito interessante, né? E um dos grandes exemplos desse trecho que eu li agora é a nossa reforma íntima, né? Isso acho que é muito divulgado dentro do Espiritismo, porque assim, a gente pode tentar, como até eu li umas frases que Chico escreveu, né? Tipo assim, a gente pode tentar ser um grande psicólogo, um psicofônico, fazer isso ou fazer aquilo, mas a partir do momento que você não consegue fazer o bem ao próximo, a executar o teu trabalho dentro do lado que você está, né? Sempre pensando assim, será que eu vou fazer isso, será que eu vou fazer aquilo? Não, tem que começar por você, né? A reforma íntima, eu acho que é o grande passo de todo espírita, é a gente tentar ser melhor, ser cada dia um pouquinho melhor dentro da nossa família, como a Lília citou. A nossa família, quando nós estamos no processo reencarnatório, nós imploramos pela família que nós vivemos hoje. Aquelas pessoas que estão ali na nossa vida, elas são sim os nossos resgates do passado. São esses os verdadeiros resgates que nós temos que ter na vida. Ao percorrer a vida, na grande maioria das vezes, aparecem mais pessoas que vão entrar para esse resgate. Mas ali no teu lar, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos e os outros parentes que também englobam a família, é ali que está a sua luta, é ali que está as suas vitórias e é ali que está a sua evolução. Podemos sintetizar dessa forma: paz interior é um estado em que nosso equilíbrio mental está de acordo com o entendimento universal. Isso é bem interessante, porque eu acho que o primeiro tópico, digamos assim, para eu poder ter paz é o respeitar o outro. Aí eu já começo a entender o que é reforma íntima, né? Aí eu começo a entender como é importante, porque, na verdade, a paz ela é muito o equilíbrio mental, mas é muito o que eu penso. Porque, assim, o que eu penso
fundamental, quando ele fala entendimento universal, é quando eu entendo o meu mundo e o mundo externo. Porque o mundo externo engloba muitas coisas, muitas pessoas, muitas opiniões, muitas divergências, mas quando eu começo a fazer a minha reforma íntima, eu passo a entender do que a maneira como o outro vê o mundo é a maneira dele. Eu tenho que respeitar, porque é cada um ao seu tempo. Então, é cada um ao seu tempo, ao seu momento e à sua evolução. Então, eu não posso querer que o outro pense e tenha que agir como eu. Porque aí, como que eu posso estar me reformando se eu estou querendo reformar o outro? Né? Então, assim, o primeiro estado da paz é esse, essa reforma que a gente tem que buscar. E essa reforma que o Lauro falou, é verdade, porque assim, a gente pediu para estar aqui. Então, assim, poxa, se eu pedir para estar aqui, é justo eu não fazer o que eu pedi para vir fazer? É justo eu não querer melhorar? Porque, assim, problemas, dificuldades, algumas situações não tão agradáveis, nós vamos passar todo o tempo. E muitas vêm para que a gente desista. Para que a gente, não, vamos parar, não é isso. Mas a gente tem que continuar. Tem que continuar no caminho certo, no caminho do bem, no caminho do amor. Temos dentro de nós todas as ferramentas para lidar com as diversidades. Mas essa habilidade se dá por meio do controle da mente. Isso também possibilita um bloqueio aos efeitos de qualquer estresse ou fator externo. Sendo assim, nada nos atingirá. E isso é uma verdade também, porque quando a gente começa a entender que algumas adversidades são necessárias, a gente já não se desespera, se descabela mais. A gente pensa que vai passar. Uma hora vai passar. E muitas vezes, quando a gente encara que a gente tem que passar por isso para evoluir, ainda é mais fácil ainda. Ele fala, às vezes, que eu sou excessivamente otimista. E eu sou mesmo. Às vezes eu estou com um baita problema e ele é um pouco mais desesperado que eu. Ele é um pouco mais ansioso. E aí ele fica naquele estresse. Eu falo, calma, respira. Aí eu falo para ele, tu é espírito ou não é? Eu não estou te entendendo. Eu falei, calma. Ele fica até bravo, porque essa frase ele já sabe que vai sair. Tu é espírito ou não é? Então, assim, a gente já sabe que tem algumas coisas que realmente fogem do nosso controle. E que a gente, às vezes, precisa passar por aquilo para poder aprender a lidar de uma maneira melhor. Então, assim, eu sou extremamente otimista mesmo. Se é otimismo que seria a palavra, eu digo que eu tenho bastante fé. Mas, vamos dizer que seja otimismo. A paz interior significa uma oposição natural a um estado de tensão e ansiedade. Quando atingimos, somos equiparados a uma montanha. E a montanha, o que acontece? Tudo que bate, volta. Então, assim, pode vir a tempestade que for, ela vai estar lá, firme e forte. Enfrentamos desafios e outros tremores menores sem desabar. É o que eu acabei de falar. Às vezes vem uma tempestade e depois vem uns pinguinhos e você fala, se eu passei pela tempestade, o pingo não vai nem molhar, né? Digamos assim. Então, assim, o caminho, o melhor caminho é enfrentar mesmo, sabe? É sempre acreditar que a gente vai alcançar o que a gente precisa. É um estado em que poucas pessoas chegam, visto que é necessário bastante desprendimento e equilíbrio. Então,
sentimos, o que está acontecendo no nosso momento, né? na nossa vida, no nosso eu, né? No nosso interior. Por isso devemos orar e vigiar sempre, acreditando que mesmo com as dificuldades impostas para o nosso adiantamento moral, agindo na perseverança e persistência, nos tornará invencíveis. Então, gente, é assim. A nossa busca infinita pela paz é a nossa evolução moral. Muito em cima do que ela falou, na realidade eu sou pessimista, né? Não me defendendo. Mas eu apanho primeiro para resolver depois, né? Uma grande médium que era católica, que era minha mãe, ela sempre dizia assim: filho, vai passar. Só que a gente nunca acredita, né? E aí quando passa, a gente fala assim: ah, minha mãe, se a senhora estivesse aqui comigo, ou está aqui comigo em espírito, ela falaria: não falei? E é uma verdade. Muitas vezes a gente sofre por muitas coisas que tiram a nossa paz. E é tão fácil a gente esperar com que as coisas aconteçam, porque é tudo do nosso merecimento, tudo que a gente vai merecer, para as coisas que vão nos fazer evoluir, vai acontecer. E vice-versa, também tem momentos onde nós vamos ter coisas, a vida vai acontecer vários e vários fatos bons, né? E a gente vai falar: poxa, realmente, a hora que eu mudei um pouco meus pensamentos, a hora que realmente eu dei uma evoluída na minha cabeça, a vida prosseguiu de uma forma mais fácil. Porque enquanto a gente dá moral para o problema, ele nos abraça, fica abraçado na gente o problema. A partir do momento que a gente começa a abrir os braços e começa a sentir essa paz no coração, essa paz assim, de poder conseguir, por muitas vezes, ajudar o próximo, sem pensar em nada, as coisas voltam para a gente sem que a gente, muitas vezes, espere, e as coisas acontecem. Por isso entendemos que a paz interior está totalmente ligada à prática do bem, como eu acabei de falar. Pois agir baseado nos ensinamentos de Jesus, olha quem nos ensinou, assim é só a gente seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus é tudo na vida da gente, né? Pois espera que continuemos a fazer tudo com amor, com simplicidade, com verdade, com benevolência, compaixão para com o nosso próximo. A paz tem que ser sempre de dentro para fora. A Lília já falou isso no comecinho, né? Às vezes a gente espera que a Lília vai me dar paz. A Lília vai me dar paz. Não, a paz tem que ser minha. Eu tenho que estar em paz, né? Às vezes o problema está tão fácil de resolver e eu não consigo enxergar. Porque a gente muitas vezes pensa assim, vou até dar um exemplo, nós palestrantes, não, palestrante ali, quando eu vou assistir uma palestra, eu falo, palestrante não tem esses problemas, palestrante é invulnerável. Pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo mais e mais a cada dia. Essa ideia da Lídia de ter feito palestra em 2 pessoas foi um grande presente para mim, porque eu estou aprendendo todo dia. No momento que ela fala, eu estou aprendendo. No momento que eu estou falando, eu estou aprendendo. Então foi um ganho muito grande. Posso só te interromper? Nós pode, sempre. Isso que ele está falando é muito legal, dessa coisa assim, da gente aprender, né? Porque quando ele lê, quem ouve sou eu, e quando eu leio, quem ouve é ele. Só que acho que uma coisa muito importante, que não é só o aprender, né? É o praticar. Porque às vezes a gente vem para uma casa espírita, eu já tenho que interromper a partir disso, vocês perceberam, né? Deixa eu falar. Vocês vêm para uma casa espírita, se a gente vem para uma casa espírita e a gente acha que a gente vai achar todas as respostas da nossa vida. Não só numa casa espírita, estou dizendo num lar onde Jesus está. Então as pessoas às vezes vão à procura achando que ali estão as nossas respostas, a nossa salvação, a nossa paz. Não é, porque a minha salvação, a minha paz, a minha evolução depende da minha prática. Porque não adianta eu ler todo dia o Evangelho e xingar minha vizinha. Então, assim, eu não estou evoluindo. Então, assim, por isso eu interrompi, porque me veio bem latente isso. Aprender, educar.
praticar. Não, complementou, né? E ainda complementando o que você disse, o que ela falou é muito importante. A casa espírita, ou lar, como nós chamamos, né? É a fonte de gasolina. Nós somos o carro, muitas vezes vem com o carro balanceando, vem para casa, se enche de energia e sai bem, né? Bem melhor do que já entrou, né? Mas, o que a Lília falou é muito verdade. Não adianta vir na casa ou em qualquer lugar, se o teu sentimento está ruim, se o teu sentimento está assim, estou aqui, mas não queria estar aqui. Não que não tenha que vir, não é isso, a gente quer dizer, não que não tenha que vir. Mas a gente tem que começar a procurar vir com aquela assim, hoje o meu dia vai ser melhor, hoje eu vou aprender tudo que eu estou precisando, hoje eu estou nessa reunião aqui, nessa palestra hoje, porque essa palestra ela foi feita exclusivamente para cada um de vocês que está aqui. Porque não foi só nós que planejamos essa palestra, toda a espiritualidade sabia quem estaria aqui nesse momento, e que seria nesse dia que iriam escutar coisas que iam transformar a vida de cada um. Paz não significa estar num lugar onde não há barulho. Eu pulei? Tá bom, você tem hora que enxerga, eu falei. Desculpa, pulei uma frase. A paz tem que ser sempre... Ah, não, você deu sim, você pra fora. Você está me atrapalhando. Aí ela quer que eu tenha paz. Eu tirando a paz alheia, tá vendo? Aí, deixa eu ter paz. Acabando com a paz do outro. Calma. Paz não significa estar num lugar que não há barulho, problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no meio de tudo e ainda estar calmo no coração. Este é o significado real da paz. Então, Vou dar uma complementada sobre essa parte. Que a paz não significa não estar num lugar onde não há barulho, problemas ou trabalho duro. Foi exatamente o que eu falei. Às vezes a gente está vamos falar muito profissional, que profissional, às vezes a gente passa por umas turbulências, né? Que é preciso muitas vezes. Não é o fato de às vezes estar barulhento o lugar que eu também tenho que estar assim. Então, assim, eu sempre falo que às vezes nos conflitos é que a gente tem que mostrar que a gente está evoluindo. E é nos conflitos, nas brigas, nas diferenças, nas diversidades que a gente tem que pagar um mal ou um bem. Então, isso também é um sinal de paz. Quando mesmo na turbulência, na confusão, eu já fiz confusão aqui, vocês viram, né? Mas eu estou em paz. Mesmo na turbulência, a gente tem que se manter firme, se manter fiel aos nossos propósitos, que é muitas vezes difícil. Às vezes a gente tenta não se envolver, que às vezes é quase impossível. Mas eu sempre falo que assim, eu falo isso muito com o Thiago até, né? Ultimamente a gente tem conversado bastante. Eu sempre falo para ele que quando você vê que uma situação vai te fazer estourar, dorme, pensa e resolve no outro dia. Porque às vezes quando a gente quer resolver uma coisa, um problema, uma situação onde a gente não está preparado para as respostas ou para a resposta, né, para o rebate dessa situação, não fala, não faz. Para, respira e resolve depois. Porque isso é ter paz, é não ter pressa, é não resolver, alguém foi falado, com ansiedade, com tensão, com estresse, porque tudo que se resolve, ou que tenta se resolver, porque não se resolve. No grito a gente não resolve nada, a gente só piora a situação, a gente só protela o problema. Então, assim, essa parte do conflito, da busca, né, de resolver algo, a paz tem que partir
questão de energia. Muitas vezes, se você está nessa energia mediana e a pessoa que você está discutindo, ela está numa energia lá para cima. Se você subir essa energia, vocês vão continuar no conflito, numa parte alta desse conflito. Se você se mantém nesse conflito mais na parte mediana, essa pessoa tende a cair na mediana. Né? Eu trabalho com um público, onde eu trabalho, um público bem rude, bem assim, e eu aprendi apanhando. Assim, o cara vinha bravo, eu também ficava bravo. Aí brigava, não resolvia nada. Quando a partir do momento que eu consegui enxergar, que a maioria das vezes que o cara vinha bravo, eu conseguia baixar essa energia, ficava muito mais suave, terminava no final da discussão, que não era nunca uma discussão, terminava sempre falando, desculpa meu amigo, desculpa, e nós se desculpávamos e ficava tudo bem. Então acho que tem muito a ver com a energia que você coloca para tudo na vida, para o seu trabalho, né? Para qualquer coisa que você imprimir sua energia, imprima do bem. Relacionado a isso, eu fui uma das pessoas que eu brigava muito com ele por causa disso, né? Eu acabava puxando a orelha dele. Viu quem tira a minha paz, né? Por quê? Porque eu falava pra ele, às vezes ele chegava em casa estressado, porque eu briguei. Eu falei, aí agora a frase, tu é espírita ou não é? A primeira frase era essa, eu já ficava mais brava. E eu falava pra ele, assim, adiantou? Eu só perguntava isso, adiantou você rebater da mesma forma? Não. Aí no outro dia estavam os dois pedindo desculpa, eu falei assim, a gente não pode evitar isso? Porque assim, na verdade, quando você rebate da mesma forma o outro, é o que eu falei, você só vai criar mais confusão. Aí vão ser duas pessoas arrependidas, ou não, ou duas pessoas rancorosas, duas pessoas que acabam, às vezes, perdendo até um vínculo, uma amizade, porque um não soube apaziguar. Então, assim, às vezes, também acontece, às vezes a pessoa ela acaba estourando, porque ela está num nível, uma falta de paz tão grande, foi o que ele falou, uma energia dela já está tão saturada, porque assim, cada um tem seus problemas individuais. Eu não sei qual é o problema de cada um aqui, como ninguém sabe quais são os meus problemas. E às vezes a pessoa, num momento desse, ela está explodindo porque ela também está pedindo ajuda e a gente não está percebendo. Sabe, às vezes a pessoa está falando assim, olha, eu não estou bem, me ajuda. E às vezes a gente não percebe isso. Aí a gente faz o quê? Vai lá e bate mais. Então, assim, é esse tipo de situações que a gente fala, que ele falou, não é porque nós somos palestrantes, somos santos, não, estamos longe disso. A gente erra todo o tempo e, frequentemente, um sempre está avisando para o outro, olha, isso não foi legal, calma, não é assim, né? Porque não somos perfeitos, estamos bem longe dessa perfeição. Então, mas a gente tenta buscar. E é muito bom quando tem uma outra pessoa que também consegue ver isso para você. Porque às vezes você nem percebe, às vezes você está num pico de estresse tão grande que você está sendo estúpido, rude com as pessoas e nem percebe, porque você já está num grau tão envolvido naqueles problemas, naquelas situações, que você embala e começa a atirar para todo quanto é lado sem perceber. Né? Então, assim, essa busca incessante por essa paz é difícil, porque ter paz não é não ter problemas. Ter paz é saber lidar com problemas, saber lidar com situações. Então, é isso que a gente tem que buscar todo dia. Esses porquês. Por que eu não posso ser diferente? Só comigo acontece? Problemas todos nós temos, todo mundo tem dificuldades em alguma coisa. Até porque isso faz a gente evoluir. As pessoas pensam que elas vão evoluir sorrindo. Não, a gente vai evoluir chorando também. E o chorar faz parte para crescer, para ficar forte. Né? Então, assim, essa busca
gente pode amenizar a dor. Né? Se a gente aceitar com um grau de dificuldade menor, entender que aquilo faz parte do meu processo evolutivo, eu vou seguir. E se eu olhar para trás, e vou seguir. Entendeu? Também é conveniente reproduzir aqui o ensinamento de Emmanuel, escrito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico. Quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim, agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Encontrado no livro Busca e Acharás. Eu acho que essa parte dessa psicografia do Chico é mais ou menos assim. Se eu sou correto comigo, eu sei ser correto com o outro. Ter a consciência tranquila, saber que eu estou fazendo o certo, poder dormir, pôr a minha cabeça no travesseiro e falar assim, eu tenho que fazer o bem e não posso fazer o mal. Isso já é uma evolução. A gente às vezes vai errado. Às vezes não, quase sempre, tá? Mas isso não é ruim, porque nos erros a gente aprende também. As pessoas se cobram, elas têm que acertar sempre. E não é isso. Não é. Errar faz parte. Sabe? E assumir o erro, nossa, melhor ainda. Olha que busca maravilhosa pela paz. Assumir o erro. Assumir que eu ainda preciso melhorar. Então, assim, a busca, é o que eu acabei de falar, ela é constante. Mas ser correto, buscar sempre estar dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro do que o Evangelho nos pede, do que o Evangelho, eu busco as minhas respostas no Evangelho, gente. Quando eu não estou bem, né, porque às vezes eu também estou com a minha paz um pouco fragilizada, eu vou no Evangelho. E lá é impressionante, as respostas vêm assim, fantásticas, Jesus não falha. É isso, Jesus não falha. Quando a gente tem dúvidas, quando a gente acha que a nossa paz está abalada, debilitada, chama por Jesus, que Ele vai estar ali. Eu vou até dar um exemplo, que até onde eu sei, não sei se ele era espírito, se ele não sabia, eu não sei qual a denominação dele, né? E Jô Soares falou uma coisa, estava se passando e algumas pessoas estavam procurando algumas frases e tal, e veio um vídeo dele, né? Eu sempre gostei do Jô Soares pela parte cômica dele, né? O humorista que ele era, né? E era uma entrevista e o entrevistador pergunta para ele assim, Jô, com tudo que você ganhou, com tudo que você tem, com todas as coisas, né, trabalho que você fez na sua vida, qual foi o seu maior legado? Ele pensou assim, até muitas vezes eu falo, me dá até emoção, eu me emocionei com o que ele falou, achei tão bonito, ele falou assim, o meu legado é saber que na minha vida inteira eu não prejudiquei ninguém. É saber que na minha vida inteira eu tentei fazer o bem. Muitas pessoas podiam falar, meu legado é deixei 5 mansões para isso, não. Ele foi muito simples assim, ter pensado nisso, né? Vou morrer em paz, porque morrer não, né? Mudar de lado, claro. Mas não ter feito mal para ninguém, eu acho isso muito bonito. Agora, vai colocar agora? Nós vamos colocar um vídeo, acho que até foi passado aqui um tempinho atrás. Mas eu acho que esse vídeo tem muito a ver com o tema da palestra e com esse mês aqui que nós vivemos, né? É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças.
A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, é a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Inteiras felizes. A terra inteira feliz. Complementando uma música dessa, para mim, no meu coração, eu sinto como uma psicografia da espiritualidade para quem escreveu uma música dessa. Foi Jesus falando no ouvido dessa
essa pessoa. Foi uma espiritualidade bem fazeja, falando para esse autor, ó, escreva essas palavras, porque essas palavras atingem o coração. Fora o vídeo onde mostram muitas crianças, né? Criança, a esperança do mundo, né? A gente estava em casa ensaiando e eu de ensaio também. Eu também ensaio, né? Mais ou menos. E até eu escrevi como se fosse uma criança mesmo, né? Na hora que a gente estava estudando música, me veio muitas das palavras que as palavras repetem na música todo o tempo, né? Que paz é amor, né? É perdão e é esperança. Então, assim, eu acredito muito, muito no mundo melhor. E esse mundo melhor depende da gente. Então, assim, quando nós somos convidados para falar sobre a paz, eu pensei, meu Deus, qual vai ser o tema que eu vou escolher? Fiquei muito perdida. Né? A gente falou, e agora? Uma palestra da paz, né? O que eu vou falar sobre a paz, né? E eu pensei, né? A gente conversando, a gente começou, o amor? Não, mas a paz é o amor? Não. E aí me veio muito forte isso, né? A paz dentro de si. Como que eu posso dar paz com você no tempo da paz? Então, assim, eu acho que o começo da paz começa por mim. Então, assim, a gente ficou muito elogiado pelo convite. Não é fácil, mas eu estou recebendo até foco, gente. Ah, viu, né? Foco só para ela, entendeu? Posso ir embora? Tchau, pessoal. Bora, foco é só para você. Mas, assim, eu acho que a paz, a nossa busca constante pela paz, depende, assim, a gente está sempre de mão dada com uma pessoa, assim, sabe? Que eu falo que às vezes eu não sou nem digna de falar dele, assim, porque ele, para minha vida, ele é tudo, assim. Eu fico muito emocionada de falar. Amigo? Fico muito emocionada, mas eu sempre falo que se eu tivesse escolhido uma música para mim, não sei se vocês conhecem, mas eu falo que a minha música é Pegadas na Areia. Se alguém não conhece, ouve, porque é a minha música. Eu tenho uma história dessa música e ela é muito forte na minha vida. Então, assim, Meu amigo? Então, meu para amigo, mim, ele, meu para ter amigo, paz, eu preciso o dele. nosso amigo, um amigo de todos, que sempre está do nosso lado, ele nos sempre disse isso, ou que ele é, né, na realidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele que nos traz paz todo dia. Nós somos teimosos e gostamos de tirar a nossa paz, mas ele nos traz a paz sempre, né? E é um grande prazer, é uma honra nós podemos falar de Jesus. Jesus, ele está, enquanto na vida dela, como na minha, como na de todos aqui. A gente até dorme, feliz, escutando, dois barulhentos falando lá, e a paz, ele está em paz. Eu acho que é uma grande honra a gente estar podendo ter esse privilégio de falar de Jesus. Para mim é um privilégio, né? E assim, é uma coisa que a gente, né, quando a gente termina as nossas palestras, eu sempre friso isso, porque eu sempre, desde que eu sou na doutrina espírita, assim, a gente sempre fala que a gente tem que abrir os trabalhos e fechar os trabalhos, né? E foi feita a abertura, né, com oração, e eu sempre fecho as nossas palestras, a gente sempre fecha com uma oração também, sempre tentando ser baseado na... voltada ao tema. Então eu vou ler a nossa palestra para a gente poder ler a nossa oração. Viver em paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te derreiem gratuitamente, utilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação.
Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho, todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irradiços. Urge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. Identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou confundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo. Deixa eu terminar, está tirando minha voz. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Autor: Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, livro Fonte Viva. E só para terminar, gostaria de só falar mais uma coisinha, um minutinho só. Esse privilégio de estar fazendo palestras, né, foi a Lívia que me deu, porque na realidade ela seria palestrante de um trabalho que ela tinha feito. Nós somos do lado do Frei Beto, lá de São Vicente, e ela fez um trabalho de alguns vídeos, e esses vídeos se propagaram e ela ia ser a palestrante. E ela me envolveu nesse maravilhoso trabalho, né? Eu estou muito feliz com esse trabalho, né? E acho que nós aprendemos uma outra coisa, assim, nós tentamos levar todas as palestras de uma forma um pouquinho diferente. Não que nós somos diferentes dos outros palestrantes, não. Mas assim, nós tentamos levar com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de alegria, né? De humor, um pouquinho. Assim, esse é o nosso, né, diz o meu filho, é o nosso jeitão, né? Então a gente gosta de trazer a mensagem para todos com muito amor e alegria. Só para finalizar, ele disse, na verdade, não fui eu, tá, que o convidei para fazer palestra, não, com espiritualidade. Cada um sabe do seu compromisso. Olha, pessoal, colocou na dívida dele para cima de mim, né? Então, gente, muito obrigada. Obrigada de coração por vocês terem vindo aqui. E que essa busca incessante da paz só depende de nós. Obrigada, viu? Primeiro encontro regional em busca pela paz. Realização Lar Espiritual Seara de José. Coordenação Newton Júnior. Se inscreva em nosso canal, adicione o sininho, nos siga em nosso Instagram. Nos acompanhe em nossas redes sociais e compartilhem.